sobre interpretações. Tá, você interpretou mal? O cara pergunta de outro jeito, ele fala assim, Caio, por que no ambiente religioso a gente é quase sempre mal interpretado? O ambiente religioso? Porque o ambiente religioso é cheio de estereótipos, é como o ambiente dos fariseus. O ambiente dos fariseus foi um dos ambientes moralmente mais religiosos e foi provavelmente o ambiente religioso mais moralista que já se tenha tido. Então, no ambiente daquele, aparência vale mais do que essência. O parecer é muito mais importante do que ser. No ambiente religioso em geral, aparentar é tudo o que importa, muito mais do que vivenciar. O vivenciar que não traga uma demonstração extremamente aparente do que se vivencia de íntegro e de bom, no ambiente religioso não é considerado tão bom quanto aquilo que, mesmo não sendo tão bom, é feito e praticado com exterioridades ostensivamente provocantes acerca do papel da bondade que a gente teoricamente desempenha. Então, por quê? Porque foi isso que o Evangelho quis nos ensinar também. Quando fez Jesus viver praticamente aquilo que é narrado nos Evangelhos, talvez 80% do que seja narrado nos Evangelhos acaba acontecendo como instigamento dos fariseus, como provocação dos religiosos, como provocação religiosa. E no fim a cruz acontece como conspiração religiosa. Mesmo convictos de que aquele não tinha feito nenhum mal e não tinha blasfemado, mas havia também toda a história da manutenção do poder que a religião lhes dava. Então o juízo também é praticado para eliminar muitas vezes aquele que pode ser um concorrente de poder local, ou que pode ser alguém genuíno, mas que não pratica as coisas com os mesmos ritos comportamentais que a gente pratique. E isso, em sendo gostado pela maioria, pode gerar uma quebra de paradigmas. Aí o cara diz, bom, antes que aconteça isso, deixa eu queimar esse cara. Por isso, no meio religioso, aquela advertência de Paulo, quando ele diz, abstende-vos de toda a aparência do mal, aquilo ali se transformou em algo mais forte do que livra-nos do mal. Porque no meio religioso, o cara frequentemente se entrega ao mal, mas a grande preocupação dele é evitar a aparência do mal ao qual ele se entregou. Olha. De tal modo que ele não consegue não adulterar, mas ele se transformou no melhor especialista em esconder e proteger. E segue adulterando. E ninguém jamais vai saber, porque ele tem uma capacidade extraordinária, diabólica de se blindar, vamos supor, ou qualquer outra coisa. Ele é um homem íntegro, uma mulher íntegra, cheio de compaixão. Chega alguém na comunidade que por todos é visto ou vista como uma pessoa, sei não, hein? E você acolhe essa pessoa, deixa a pessoa lavar os seus pés e enxugar com os seus cabelos. Sim. Deixa essa pessoa botar a cabeça no seu ombro e chorar. Embora, sendo você um homem, ela seja a própria curvatura da sensualidade feminina. Aí fica
aquele bando de macho olhando para você dizendo, sei não, esse cara tá pegando. Essa mulher tem uma história tão longa. Tá pra ele aí. Isso aí é só uma coisa para inglês ver, essa fachada de culto, de fraternidade, mas ele tá pegando. E a pessoa, em sabendo que os outros estão agora dizendo isso, chama a pessoa lá e diz, olha, eu não posso mais falar contigo, não posso mais te atender, não vamos mais conversar em público, não está rolando nada entre nós, é claro que não está, é tudo puro. Mas eles estão pensando que não é, então eu não vou mais poder te dar atenção. Aí, caiu da graça em relação ao próximo. Caiu da graça, isso. Em relação ao Escapou próximo. por entre eles. Ou, por exemplo, em João, no capítulo 4, quando Jesus está conversando com aquela mulher novinha lá de Siquém, aquela gata samaritana, na beira do poço. Só. E Jesus é só um homem de 31 anos de idade, forte, macho, viril, e charmoso. Tá lá ele, na beira do poço. E a mulher conversando e ninguém volta. E quem chegou de longe viu que tinha algo rolando, tinha uma luminosidade nela, tinha uma vibe ali. Tinha uma vibe linda, que eles não sabiam nem discernir nele um carinho. Aí foi quando ele disse a ela, e eles não ouviram, quando ele disse, vai, chama teu marido e vem cá, eu vou te esperar aqui. Aí ela foi, aí os discípulos chegaram, e o texto diz, e todos eles tinham vontade de perguntar o que tu estavas conversando com essa mulher. O que estava rolando? Que papo era aquele? Jesus não deu a mínima para as impressões deles e nem disse, chamando-os Jesus à parte, explicou, filhos, às vezes temos que ser generosos com mulheres lindas, mesmo que mal interpretados, para ajudá-las. Não disse nada para babaca nenhum. Só viveu com integridade. Outro dia você falou aqui no Papo de Graça que uma das ações comportamentais mais heterodoxas de Jesus foi a relação dele com as mulheres. Né? E é uma coisa que, do ponto de vista da religiosidade hoje, essa relação com o sexo oposto é uma coisa que tem que ser muito bem cuidada para o consumo. É apavorante. Apavorante. E Jesus foi tão tranquilo. E estava nem aí para isso. Não. Ia na casa de Marta e Maria, na casa das duas, sozinho, não levava um séquito de observadores. Tá tudo certo. Maria sentava aos pés dele, ficava lá no maior chamego conversando. A outra reclamando uma intimidade que só quem fala... Falando daquele jeito, precisa ter muita intimidade para assim se pronunciar como Marta fez, né? Dando aquela bronca lá. Ou o caso das mulheres que o serviam em Lucas 8. Maria Madalena, Joana, a outra Maria, a mulher do irmão de leite de Herodes, e outras tantas que o acompanhavam pela Galiléia, servindo-o com os seus bens. A pecadora na casa de Simão, o fariseu, que invade no meio da noite, Lucas 7, beija-lhe os pés. Ou a unção de Maria, irmã de Lázaro e Marta, na casa deles, quando derrama aquele pote de alabastro na cabeça e gera aquela meladeira de perfume e o unge todo. E ele diz, deixai-a, não a molestai. Ela está fazendo isso para o meu embalsamamento. Está tudo certo. Tudo certo. E a ressurreição, ele podia ter aparecido em primeiro lugar para um homem, né? Mas apareceu em primeiro lugar para uma mulher, para Maria Madalena, que já queria dar um maior agarrão nele. Ele disse, não me toca não, porque esse tempo do abração acabou, agora você vai ter que me abraçar no espírito.
na consciência da fé. Não tem mais toque entre nós. Caio, a religião é cega para essas sutilezas comportamentais? Ela não quer enxergar, ela tem pavor. Por que ela não da vê normalidade da vida? Essas coisas. A religião tem medo da naturalidade da vida. A religião odeia a natureza da vida. Ontem eu fui num parênteses rapidinho, eu fui levar a Bianca para ver o namorado dela tocar. Ele é guitarrista de uma bandinha e tal, e ele estuda. E o professor dele foi fazer um show de rock, punk rock, Caião. Paulada. Neguinho de tatuado e tal, uma tribo rock and roll lá no Ducina. Fui levar a Bia lá, ele ia fazer uma participação, ela doida pra ver o Bruno tocar e tudo. Falei, vamos lá. Cheguei lá, rapaz, mas é um ambiente assim muito diferente do ambiente que eu frequento e tal, enfim. E cheguei entrando de boa, paguei um mico lá do tipo, estava vendendo uma camiseta lá, escrito Etno. Aí eu olhei, falei, deixa eu te falar, isso aqui é uma grife, o que é? Falei, não, isso aqui é a banda que vai tocar aí, a gente tá vendendo as camisetas da banda. Falei, não, desculpa. E eu sou muito gozador, né? Falei, pô, você vê como é que eu tô fazendo aqui. E tô lá, vendo a galera, tal, tocando e tal, rock and roll, não sei o quê. De repente a moça fala assim, ô, como é que tá lá no Caião? Piercing no nariz, pessoal do punk rock vendo o papo de graça. Que beleza. Um abraço pra galera, pra você ver que não tem... Não tem acepção. Não tem. Mas você tinha feito uma pergunta importante, que é por que a religião trata assim? Aí eu estava respondendo, a religião trata assim porque ela odeia ter que lidar com a natureza das coisas como a natureza das coisas é. Então eles estão sempre em rota de fuga, eles querem criar uma realidade que não existe e negam a realidade que existe neles, que os habita. A maioria dos crentes existe num estado de negação, dizendo, Jesus tirou isso de mim e quem não aceitou Jesus continua ainda como eu era antes. Ele continua, ele está pior do que ele foi um dia, julgando os outros, e muitos dos outros estão muito melhores do que ele se tornou. Mas ele meteu na cabeça que aquela água... Ele está pior do que ele foi um dia. Ele meteu na cabeça que aquela água de batismo fez dele um ser superior aos demais. E também meteu na cabeça o auto-engano, de que depois que ele teoricamente aceitou Jesus, que é esse negócio aí, aceitou Jesus, a vida dele mudou. É isso que ele prega e é isso que ele vende. A vida dele mudou. Tá. Agora, quem vive com ele sabe que a vida dele não mudou porcaria nenhuma. Ele só antes dançava, agora não dança nada mais, bebia, agora não bebe mais, ia para o lugar X, agora vai para o lugar Y. Antes ele ia para as boates, agora ele passa a noite nos cultos. Mas ele é inseguro, ele é amedrontado, ele é cheio de mágoa em casa, ele não perdoou o pai, não perdoou a mãe, ele só está agora abusado e abusivo, porque ele chega em casa julgando o pai que vai para o inferno, a mãe que está perdida, os irmãos que isso e aquilo, e acha que mudou, porque ele agora tem esse discurso de um ente supremacista em relação aos demais. Vai ficando cada vez pior, nega o que acontece na natureza dele. Ele nega, não aconteceu, isso deve ter sido o diabo, não fui eu. Põe na conta do diabo e não se trata, não se enxerga, não se admite. E vai sempre piorando. Enquanto o diabo puder ficar ruim por ele não se cura, não se trata e não se enxerga. É porque lá ele descobre que existe uma pessoa fazendo por ele o mal que ele faz deliberadamente, que é o diabo. Né? E entra em estado de negação da sua natureza. Por isso o cristianismo é tão dicótomo em relação à natureza. Você veja, até as palavras que definem a consagração de alguém ao serviço de Deus é ao serviço sacro, ao serviço sagrado que existe
em contrapartida ao trabalho secular, ao trabalho mundano. Então, o mundo todo dividido a natureza e a graça. Se você não aceitou Jesus, você é filho de Deus pela natureza. Se você aceitou Jesus e foi batizado, você é filho de Deus pela graça. Mas há um corte entre a natureza e a graça. Elas não se falam no cristianismo. Elas não se falam. Não. Então, por isso o crente tem que orar de olho fechado. Porque a natureza atrapalha. A natureza compete com a espiritualidade. Por isso o cara fica tão chocado quando, ao invés de eu dizer, vá para uma vigília, passe a noite de joelho para resolver esse problema que você tem, eu digo, filho, já que amanhã é sábado, saia correndo de manhã bem cedo, sue, depois nade, depois beba sucos gostosos, faça uma coisa boa, gaste seu corpo, você vai ver como você vai estar maravilhoso, vai ser melhor do que qualquer vigília. Aí eles entram em crise, porque eles não creem na natureza como graça divina, como terapia divina, como catedral das curas de Deus, para o corpo humano, para a mente humana, para a alma humana. Não enxerga. É um reducionismo como poucos reducionismos há na Terra. E você já falou muito isso, da questão da natureza, de indicar a pessoa para ela ir, pedir para ela, orientar ela a ir para a natureza, para curtir essa história. Você já mandou gente capinar aqui. Vai capinar. Né? Aproveita, capina. Vai suar gostoso. Vai sentir aquele cheiro de grama, de terra. Vai se sentir tão bem. Né? Agora o pessoal está mandando o pessoal ir para a rua com o Poconan Go. Isso. Então não é, claro, a melhor solução. A melhor solução é deixar a porcaria do Poconan em casa e go você sozinho. Go away. E vá vendo a vida, vá vendo... vocês sabem o que é, eu não vou repetir. Vem IVTV, o canal é você.